Olá, gente, vocês estão chegando por aí. Que bom ter aqui vocês hoje com a gente. Sou Ana Lúcia Chiappetta, fonoaudióloga. Estou aqui com vocês hoje e nós vamos falar sobre a fraqueza da musculatura orolaringofaríngea nas doenças do neurônio motor. Então, por que essa musculatura fica fraca? O que acontece para que essa musculatura fique fraca e essa musculatura fraca já começou? Eu fiquei na dúvida agora. Gente, eu vou precisar de um feedback aqui de vocês para saber se a gente está chegando, se já está começando. Como é que eu fico sabendo agora? Me deem um feedback. Para saber se a gente já estamos no ar. Aqui, já estou me vendo. Ok. Muito bem. Então vamos lá. Estava na dúvida se já tinha entrado ou se não tinha entrado. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Hoje nós vamos falar então sobre essa fraqueza dessa musculatura. Eu já sei que muitos de vocês, quando foram no neurologista e fizeram um diagnóstico, o neurologista falou assim, além de ter uma fraqueza em membros, ele pode ter também uma fraqueza bulbar. O que significa uma fraqueza bulbar? Quando a gente fala de doença do neurônio motor, a gente fala do acometimento deste neurônio motor. E o que seria esse neurônio motor? Imagina assim, eu tenho um neurônio, esse neurônio tem um corpo celular, né? Depois ele tem todo um prolongamento, até que ele chega em um grupo de fibras musculares. Se esse corpo celular, se esse início desse neurônio, se ele está na região anterior da medula, a fraqueza dele vai ser em membros, ou vai ser em pernas, ou vai ser em braços, mas se esse corpo celular está um pouquinho acima da medula, imagine uma árvore que tem um tronco e logo em seguida tem a copa. Se ele está acima desse tronco, acima da medula, na região anterior também, a gente chama essa região de bulbo, é a região bulbar. E daí esse corpo celular, ele não está levando o alimento para os músculos das pernas ou para o músculo dos braços, ou seja, para a região apendicular da pessoa. Ele está levando a inervação, ou seja, ele está alimentando as fibras de toda essa região aqui da face. Então ele alimenta as fibras do rosto, ele alimenta as fibras da língua, da musculatura mastigatória, da musculatura da laringe, da musculatura da faringe, ou seja, essa musculatura que nós chamamos de bulbar, esses corpos celulares, são eles que irão levar o alimento para essa musculatura. Se por algum acaso, como na região da medula, que enfraqueceu o corpo celular lá na região anterior da medula e teve uma fraqueza, o que acontece com essa fraqueza? Eu tive uma dificuldade para caminhar, eu tive uma dificuldade para fazer uma pinça. E o que acontece quando a fraqueza dá nessa região bulbar? Então, vamos entender o que acontece. Eu estou lá imagine que eu tenho um corpo celular responsável por ele alimentar toda a minha musculatura da face. Se esse corpo celular, por algum motivo, ele enfraqueceu, a minha musculatura da face começa a não receber tanto alimento e ela acaba enfraquecendo também. E o que acontece quando a minha musculatura da face enfraquece? Vamos dar um exemplo para um grupo muscular. Por exemplo, o orbicular da boca. O que acontece quando o orbicular da boca enfraquece? Se o orbicular da boca enfraquece, eu vou ter uma dificuldade, por exemplo, para falar um som, X, ou para falar chu. Mas se eu estou mastigando um alimento e eu estou com uma musculatura do orbicular da boca fraca, pode ser que eu comece a acumular o alimento nos dentes, o alimento no cantinho da boca, pode ser que o alimento de repente escape ou sobre um pouquinho de saliva no canto da boca. Eu vou ter uma dificuldade para assobiar, eu vou ter uma dificuldade para sugar um canudo. Isto significa que
todo o corpo celular que de alguma forma é responsável por alimentar grupos musculares dessa região, se eles enfraquecem, eu acabo tendo dificuldade e fraqueza e fadiga nessa estrutura. Mas essa estrutura, ela é responsável por algumas funções. Ela é responsável pela nossa fala. Eu preciso articular vários sons para eu falar bem, para que a pessoa me entenda, que eu tenha inteligibilidade. Se por acaso musculatura do orbicular da boca, musculatura da língua, lá da campainha do véu, se essa musculatura fica fraca, pode ser que os sons que eu fale, ele não sejam tão inteligíveis assim, eu não compreenda tão bem. Da mesma forma, se essa fraqueza, se essa musculatura acometida é a prega vocal, pode ser que a minha voz fique mais fraquinha, fique bem baixinha, ou que fique um pouco soprosa, ou até um pouco rouca. Se essa musculatura também atinge a língua, pode ser que eu tenha uma dificuldade maior para engolir, para deglutir. Se atinge a musculatura mastigatória, eu vou ter fraqueza para mastigar o alimento. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora sobre a doença do neurônio motor. Quando a gente fala doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica, eu estou falando de um neurônio motor, doença do neurônio motor, ou seja, a função desse neurônio é fazer contração muscular, já que ele é uma função motora. Pois bem, se esse neurônio motor enfraquece, eu vou ter como resposta uma fraqueza e uma fadiga muscular. Na verdade, nós temos dois tipos de neurônio motor. Nós temos um neurônio motor superior. Esse neurônio motor superior, o corpo celular dele, ele está localizado na porção motora, lá na região do córtex. Daí ele vai levando o seu prolongamento até que ele se encontra e faz uma sinapse, ou seja, uma união com o neurônio motor inferior. Esse neurônio motor inferior, nós já vimos que ele pode estar localizado na região anterior da medula, e daí eu tenho uma fraqueza em membros, mas ele também pode estar localizado na região pontino-bulbar, quando nós falamos que você tem uma fraqueza bulbar. Nessa região pontino-bulbar, nós temos muitos núcleos motores. Esses núcleos motores são um monte de corpo celular bem juntinho. Então, se eu junto um monte de corpo celular, eu tenho um núcleo motor. Cada núcleo motor é responsável por levar a inervação para um grupo muscular. Imagine assim, eu estou morando numa cidade e nessa cidade tem muitas delegacias. Tem a delegacia num bairro, tem a delegacia no outro. Imagine morando em São Paulo. Então eu tenho a delegacia, o distrito da Vila Mariana. E em outro bairro eu tenho o distrito do Itaim, tenho o distrito de Pinheiros. Cada distrito, cada região, ele vai ser responsável por um determinado grupo muscular. Então assim, o distrito de Vila Mariana, onde ficam lá o grupo, ele vai ser responsável por comandar toda a região da Vila Mariana. Então imagine assim, se eu tenho um núcleo motor que tem um distrito que chama hipoglosso, bem, esse distrito hipoglosso, essa união de vários corpos celulares, que chama hipoglosso, ele vai alimentar toda a musculatura da língua. A musculatura da língua não é um único músculo. A língua tem vários músculos e cada músculo é responsável por um determinado movimento da língua. Vamos dar alguns exemplos. Geralmente a língua é formada por músculos pares. A gente tem um único músculo ímpar na língua, que chama longitudinal superior. Esse músculo ele é responsável por fazer uma contração muscular. Esse músculo ele eleva a língua, põe a língua para fora, e o longitudinal superior ele pode elevar a pontinha da língua. Quando eu faço uma contração muscular, ele encurta. E eu tenho outros grupos musculares da língua. Eu tenho um grupo muscular responsável por achatar a língua.
Eu tenho um grupo muscular, por deixar a língua bem fininha. Eu tenho um grupo muscular que eleva a ponta, que abaixa a ponta, que eleva o dorso, que abaixa o dorso. Mas quem é responsável por alimentar esses grupos, né, esses músculos, é o núcleo motor. E o que acontece nas doenças do neurônio motor? Bem, nas doenças do neurônio motor, esse neurônio motor, né, essa região, esse distrito, né, esse sítio que é o corpo celular, ele acaba enfraquecendo e com isso ele não consegue alimentar essas fibras musculares. Essas fibras musculares vão ficando fraquinhas, elas vão ficando pequenininhas, né? E a fibra muscular diminuindo, a gente fala que ela entra no processo de atrofia. Ela fica com um calibre bem pequenininho. Ainda imagine que ela é gorda, forte e de repente ela vai ficando pequenininha. O que junta todas as fibras musculares é tecido conjuntivo. Imagine que o tecido conjuntivo é o cimento entre um tijolo e outro, ele que está segurando aquela estrutura. Mas aquele tijolo foi sendo comido, foi ficando pequenininho, sobrou lá aquele cimento, aquela estrutura que unia toda a fibra muscular. Pois bem, se essa fibra muscular vai ficando pequenininha no decorrer do tempo, vai sobrando o quê? O tecido conjuntivo. Mas sabe, o tecido conjuntivo ele não é capaz de fazer contração muscular. E como ele não faz contração muscular, que é o trabalho da fibra muscular, ela perde a capacidade de contração muscular. E daí vai sobrar o tecido conjuntivo. E se eu tiver gordura, né? Se eu estiver acumulando gordura, sobra o tecido conjuntivo e vacúolo de gordura. Então, quando a gente... E repara que isso não é só de quem tem uma doença do neurônio motor. Isso também acontece com o nosso envelhecimento natural. Por exemplo, eu estou envelhecendo, eu vou perdendo fibra muscular e no lugar daquela fibra muscular que diminuiu de calibre, sobra conjuntiva e gordura. Só que quem vai fazer uma força motor, eu não tenho um músculo que tenha a capacidade de ter força, de fazer a minha contração, a minha fibra muscular sadia e forte, esse tecido conjuntivo e essa gordura não tem força e não faz a contração muscular. Então aquela musculatura começa a ficar fraca. E daí depende de quem é que está alimentando essa musculatura. Então, se a degeneração começa na porção anterior da medula, eu vou ter fraqueza em membros, eu vou ter uma dificuldade para caminhar, eu vou ter uma dificuldade de pinça com os dedos, né? Eu vou ter uma dificuldade de abotoar um botão. Mas, se a fraqueza é um pouco acima dessa região da medula, se ela sobe um pouquinho mais e ela pega essa região bulbar, aqueles núcleos motores que estão ali são os núcleos motores que alimentam toda essa região, oro, laringo, faringe. Por conta disso, essa musculatura vai ficando fraca. Se essa estrutura enfraquece, só sobra tecido conjuntivo e gordura, ela não é capaz de fazer a sua função essencial. Então, imagina que agora é a língua essa fraqueza. Ela vai perdendo fibra muscular e no seu lugar vai ficando mais tecido conjuntivo e gordura. Então aquela língua que antes ela conseguia canular, conseguia levar a ponta, conseguia estalar, agora ela começa a ficar mais fraca e começa a cair e ficar mais aberta e mais larga no soalho da boca. Então, a língua ela é muito importante não só para emitir os sons da fala, não só para fonação. Ela também é importante para qualificar o bolo alimentar, para que eu possa alimentar este bolo alimentar, né? Então, para que eu possa pegar esse alimento, mastigar, organizar esse bolo, colocar esse bolo sobre a língua e com o movimento da frente para trás, eu consiga trazer esse bolo mais para a região posterior e daí ejetar. E esse bolo acaba indo para o esôfago e do esôfago ele vem para o estômago. Se por acaso essa musculatura está fraca e ela não tem aquela força de ejetar, de lançar uma bola e fazer uma cesta, o alimento ele começa a ficar parado.
Então ele fica parado atrás da língua. Logo atrás da língua tem uma região que chama valécula. Ele fica ali parado na valécula. Ele fica grudado na parede posterior da faringe. Então eu degluto e de repente eu fico uma sensação que o alimento não desceu. E se esse alimento, após uma deglutição, de repente eu faço uma inspiração forçada, pode ser que esse alimento que ficou permeando a via aérea, que é uma via na frente do esôfago, e nesse momento inspiratório ela se abre, pode ser que aquele alimento que ficou permeando essa via aérea, o que acontece? Ele vá para a região do pulmão, que não era para ir, não era para ele encontrar este caminho, era para ele encontrar o caminho do esôfago. Mas ele estava aí dando uma de bobeira, né? Estava meio na frente, ele não sabia direito para onde ir, porque ele não tinha tido aquela ejeção. E ele acaba indo para a via aérea. Então eu preciso de força dessa musculatura para fazer todas as minhas funções. A função de mastigação, de fonação e de deglutição. E vai mais além. Tem um núcleo motor, chama lá acessório. Esse é o distrito dele. E ele é responsável por toda a musculatura do pescoço, pela musculatura que eleva, né, que sustenta a minha cabeça. Mas imagine que se ele enfraquece e ele não consegue mais alimentar bem essa musculatura, o que vai acontecendo? A minha cabeça vai ficando mais pesada e vocês sabem que dá uma queda. Tanto que quando a gente pede, que vocês estão bem apoiados, a gente pede, olha, pega uma cadeira, põe um apoio para o pescoço. Quando você for deglutir, não fica em extensão, porque é mais fácil do alimento ir para a via aérea, posiciona bem o pescoço. Porque se todos vocês agora, de repente a cabeça está pesada e a cabeça cai, o ombro vem para frente e você se encaixa, na hora de engolir fica muito mais difícil. E na hora de falar, eu não consigo projetar bem a minha voz. E fica mais difícil também de vocês compreenderem o que eu estou falando. Então é necessário que essa musculatura fique íntegra. Quando o fonoaudiólogo ele vai avaliar o indivíduo, o que ele vai procurar? Ele vai procurar saber qual distrito que está acometido. Então ele vai avaliar um paciente, ele vai pensar assim, será que aquele distrito, aqueles núcleos motores que alimentam a musculatura do pescoço, será que está tudo em ordem com eles? E daí ele vai músculo por músculo, ele vai fazendo um checklist. Ah, o esternocleidomastoideu, ok. Escaleno, trapézio, ok. Ou seja, ele tem uma boa sustentação da cabeça, então ele consegue manter bem essa musculatura, o ombro está bem organizadinho, ou seja, ele tem uma boa postura para deglutir. Daí ele vai mais além, ele fala assim, vamos ver como que está a musculatura da face, como que está a boca, o orbicular da boca, como que está a musculatura da bochecha, se ele está sorrindo bem, se ele tem uma boa expressão, se o orbicular dos olhos está adequado. A gente sabe que muitos de vocês que estão talvez numa fase um pouco mais avançada da doença, vocês estão se comunicando com o TOB. E para isso, eu preciso que essa musculatura, né, extrínseca dos olhos, toda essa região dos olhos, elas estejam muito bem preservadas. Então é necessário que a gente também trabalhe essa musculatura e a musculatura da face. Se eu perco a musculatura da face, um problema não é só se tem uma dificuldade de cair o alimento ou despressurizar a cavidade oral, mas eu perco a minha mímica facial. E daí vocês vêm para mim, você está triste? Você está chateado? Está acontecendo alguma coisa com você? Por quê? Porque você perde um pouco essa expressão. Então eu tenho que trabalhar essa musculatura, né? Essa musculatura tem que ficar para cima. Então eu vou e o fonoaudiólogo começa a trabalhar e organizar essa musculatura. E daí o fonoaudiólogo continua observando como será que está essa musculatura da língua. Acima desse distrito, a gente sempre tem um prefeito, né? Porque os distritos são subprefeituras. Agora imagine São Paulo.
São Paulo tem uma subprefeitura, um distrito, mas ele tem o prefeito que organiza tudo isso. Quem seria esse prefeito, esse maior que está organizando? Ah, é o neurônio motor superior. E você sabe que a gente tem que avaliar se, quando eu estou tendo alguma alteração desse neurônio motor, se o predomínio principal, quem não está sabendo organizar, é um distrito, é uma região fixa daquele distrito, ou se essa alteração é um pouquinho maior, é lá a nível de prefeitura, é ele que está mais atrapalhadinho. Por quê? Porque a característica do neurônio motor superior e do neurônio motor inferior, elas são distintas. Eu posso ter 2 pacientes, 2 indivíduos acometidos, mas um tem um predomínio do neurônio motor superior e o outro tem um predomínio do neurônio motor inferior. E os 2, por exemplo, vão fazer ambu. E daí um conta assim, na hora que eu estou empilhando, que eu inspira, segura, inspira, segura, eu sinto um aperto na minha garganta. Parece que a minha garganta ela está apertada, que ela está difícil, eu não entendo o que é. Parece que fecha. A sensação é essa, é que fecha. Por quê? Porque quando há um predomínio da lesão do neurônio motor superior, essa musculatura ela fica rígida, ela fica espástica. E às vezes, quando eu estou realizando uma estratégia terapêutica, se eu não consigo avaliar se o predomínio é do neurônio motor superior ou do neurônio motor inferior, eu posso não ter o cuidado necessário com a força, com o tempo entre um empilhamento e outro, e eu acabo provocando um espasmo laríngeo. E daí eu tenho essa sensação de apertamento, de estrangulamento, porque a minha musculatura ela fica rígida no momento de fazer a contração muscular, no momento para iniciar o exercício, e ela fica apertadinha. Ao contrário, se essa outra pessoa, se o predomínio dela agora é no neurônio motor inferior, lá naquela região do bulbo, subprefeitura, lembra? Na região dos distritos? Neste caso, a minha prega vocal, ela fica largada, ela fica aberta, ela fica fraca. E daí, às vezes, eu quero fazer o mesmo empilhamento, a mesma estratégia, e eu vou lá, inspira, segura. E agora a dificuldade talvez seja na adução glótica, no fechamento. Porque o que acontece? Essa prega vocal está fraca e acaba escapando ar. Então, quando eu peço empilha e segura, no momento em que eu falo segura, como essa prega vocal ela está fraca, o ar escapa. E eu tenho uma maior dificuldade para empilhar. Então, quando eu estou avaliando, quando eu sou um fonoaudiólogo, que sou especialista em reparar se é a prefeitura, se é esses subdistritos e qual grupo, qual núcleo motor, né? Ou seja, qual distrito e qual grupo que está fraco, eu vou começando a perceber quem é este indivíduo que eu estou avaliando. Qual é a musculatura que está acometida? E não só qual musculatura. Se essa musculatura, se ela está mais espástica e mais rígida, né? Porque é um problema mais lá superior, que vem de cima, lá da minha região motora, ou se este problema, se essa dificuldade é mais de neurônio motor inferior. E muitos de vocês falam, eu tenho uma doença do neurônio motor. Não é ela. O meu neurologista falou que é esclerose lateral primária. Por que primária? Porque acometeu só aquele primeiro neurônio motor. Né? Para ser uma esclerose lateral amiotrófica, precisa acometer ao mesmo tempo o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Isso não acontece só no corpo todo, isso acontece nessa região também. Pois bem, se o neurônio motor superior ou o neurônio motor inferior, ou os dois juntos para a célula, estão acometidas, eu vou ter uma dificuldade para organizar essa musculatura. E daí,
eu vou ter algumas manifestações clínicas. Então, quais são essas manifestações clínicas? O que você vem contando para a gente, né? O que vocês chegam falando para o fonoaudiólogo, ou para o neurologista, ou para quem atende, para o seu cuidador, para o seu familiar. Você fala assim que você tem, pode não conhecer, mas você fala assim, eu tenho uma dificuldade para engolir. Está difícil de engolir. O alimento para, eu engasgo, eu tenho mais dificuldade com alimento líquido. Imagina, eu engasgo até com a minha própria saliva. Como que alguém pode engasgar com a própria saliva? Tenho sempre uma sensação que está cheio de saliva, está cheio de água na minha boca, né? A isso nós chamamos de disfagia. Então, a disfagia é qualquer distúrbio no processo da deglutição, desde a formação do bolo alimentar até que esse bolo alimentar chegue no estômago. Então ele pode pegar uma rota falsa, né? E daí eu engasgo, ele vai para a via aérea, ele não pode ir para a via aérea. Eu tenho que proteger a minha via aérea, porque senão eu posso ter uma aspiração e uma pneumonia, isso não me interessa. Por isso que eu vou fazer um acompanhamento lá, fonoaudiólogo, para tentar explicar melhorzinho o que eu faço com esse alimento. Gente, eu vou ter que pôr aqui, eu não estou entendendo, eu preciso saber como que... Olha, eu estou vendo várias perguntinhas, eu vou fazer, eu vou terminar e daí eu vou para as perguntas, senão eu não vou conseguir fazer a aula e ao mesmo tempo ler as perguntas, gente. Eu tenho um pequeno problema ocular, tá? A minha fraqueza muscular aqui, o meu problema é no olho. Eu tenho um olho péssimo, gente. Eu tenho uma cegueira social. Então, por enquanto eu falo e depois eu leio. Vamos fazer assim? Porque senão eu não vou conseguir falar e ler as perguntas ao mesmo tempo. Eu dou uma paradinha, a gente conversa um pouquinho sobre as perguntas e eu volto. Então, só vou falar, a gente estava falando dessas manifestações clínicas, né, que vocês sentem. E uma outra manifestação é o que nós chamamos de disartria. Então, o que seria a disartria? Agora, a dificuldade é no processo da fala. Como para falar, para articular o som da fala, eu preciso de precisão, né? O ar, ele tem que sair do pulmão, a Tamara falou muito bem. Para eu expirar, antes eu preciso inspirar. Então, eu preciso de uma força na minha musculatura do diafragma. Daí o ar veio e ele tem que ser direcionado e projetado nesta cavidade. E eu vou colocando meus pontos articulatórios de acordo com o meu movimento de língua. A fraqueza, da mesma maneira que na mão ela começa em pinça, na língua, gente, ela também começa pela borda. Então, o último som que a gente aprende, quando a gente enfraquece, é o primeiro que fica mais difícil, que é a vibração de ponta de língua. Por quê? Porque é muito preciso. Imagine que eu tenho que levar o alimento e este alimento, quem é da periferia, eu tenho um problema de fornecer alimento, tá? Quem é da periferia vai ser o primeiro a ficar sem muito fornecimento desse alimento. E quem é da periferia são os sons de ponta de língua. Então, o som Rá de arara é o primeiro som que começa a ficar difícil. E olha, é um problema, porque arara está na palavra problema. O Rã não só é um som, como ele também é um grupo consonantal. Eu tenho pra, tra, cra, fra, né? E daí eu começo a ter uma dificuldade, as pessoas começam a ter uma dificuldade às vezes para compreender o que eu estou falando. Então, se perde a ponta de língua ou a borda da língua, alguns sons anteriores, que a gente chama de lingodentais, tá, da, na, lá, ra, vão ficando mais difícil de compreender. E entre esses sons, tem um som muito importante, que é o som do lá. Por que o som do lá? O som do lá, ele não só levanta a ponta da língua, como ele eleva toda a borda. E por que ele é tão importante? Se a língua fica fraca, ela tem uma dificuldade de formar concha e ela fica mais planificada. Na hora que ela fica mais plana, largada no chão da boca, e eu coloco um líquido ralo, saliva, café ou água,
Na hora que essa língua vai para trás para eu engolir, ela não vai em conchinha, ou seja, o líquido escorre muito rápido. Esse líquido escorre muito rápido e não dá tempo de eu elevar essa região de laringe e fechar lá a minha prega vocal, dela ficar protegida. E às vezes esse líquido ralo, ele pega e vai para a via aérea. A gente se afoga, a gente acaba engasgando com aquele líquido ralo. Então, uma das primeiras manifestações é, na fala, uma dificuldade de produzir os sons de ponta de língua. Tá, dá, na, lá, rá. E na deglutição, engasgos com líquidos ralos, cafezinho, chá, água, até a própria saliva. Se essa fraqueza de língua, ou seja, se as fibras musculares da língua vão ficando mais pequenininhas e vai se alastrando mais o tecido conjuntivo e gordura, gente, gordura pesa, viu? Essa língua fica um pouquinho mais tombada no chão da boca, ela fica um pouquinho mais larga e ela fica mais planificada, mais tombada, um pouquinho mais difícil. E daí alguns sons podem também ficar distorcidos, sons de lá de trás da língua, g, k. E na hora agora de empurrar, de organizar o bolo, qualificar, pôr, fazer o transporte antero-posterior desse bolo e ejetar o bolo, o alimento começa a parar lá atrás. Então não é só com líquido ralo às vezes que eu vou tendo dificuldade. Eu vou tendo dificuldade com formar o bolo alimentar e empurrar. Então assim, alguns alimentos mais secos, que eu demoro muito para qualificar, alimentos mais duros, que eu também demoro para qualificar, eu começo a engasgar. E eu vou dando preferência por alimentos mais amolecidos, mais viscosos, que eu não gaste tanta energia para qualificar e que ele seja mais fácil de transportar lá para trás para eu deglutir, tá? Então, essa dificuldade se dá porque essa musculatura deixou de receber a sua inervação e ela foi ficando fraquinha. E sabe que até para levar, imagine que eu estou levando o alimento, né, para essa região. Se eu levo o alimento para essa região, eu preciso de um motor. Quem é que vai carregar esse alimento até essa região ou vai chegar? E daí, na musculatura da língua, lembra, eu falei que eu tinha neurônio motor superior e neurônio motor inferior. E eles iam levar o alimento. E se desse um problema nenhum ou no outro, a manifestação ia ser um pouquinho diferente. Eu poderia ter disfagia, ou seja, distúrbio da deglutição. Mas em um tipo, essa língua ia estar mais rígida, mais dura, mais espástica, se fosse de neurônio motor superior. Se o predomínio fosse do neurônio motor inferior, essa língua ia estar mais largada, mais flácida, mais hipotônica. Muitas vezes, né, ela acaba até empurrando os dentes e essa musculatura poderia ser musculatura de face, musculatura mastigatória, da campainha do véu. E é diferente um ou outro. Isto significa que muitas vezes eu vejo que no grupo vocês falam assim: ah, eu estou engasgando. Que exercício que você faz? Muito cuidado com isso. O exercício de um indivíduo às vezes não serve para o outro indivíduo, porque um tem um predomínio, outro tem um predomínio diferente. Um tem um distrito mais acometido, outro tem um outro distrito mais acometido. E faz muita diferença na organização do bolo, faz muita diferença para falar, ou faz diferença para projetar a voz, qual é o distrito acometido. Então, o melhor neste caso é você conversar com o seu fonoaudiólogo, com um profissional que vai te avaliar, para ele, no seu caso, indicar um melhor exercício. Não dá para falar assim: olha, eu conheço uma pessoa que tem esclerose lateral miotrófica, que exercício que ela faz? Não dá, eu não sei. Se eu não avaliar, se eu não ver direitinho qual é a musculatura acometida e como que é o acometimento nesta musculatura, vai ficar difícil de você
ter uma melhor estratégia, né? De você otimizar essa musculatura para que ele volte a ter as funções e manter essas funções. Porque a gente sabe que se a gente não trabalhar, fica ruim. Se a gente trabalhar demais também. Ou seja, a gente anda, né, em cima do muro, passo a passo. Mas a gente tem que ter essa manutenção, a gente tem que ter essa organização para a gente ter essa função o mais adequada possível. Ou seja, manter em uma reinervação. Pois bem, quando nós falamos de fibra muscular, nós ainda temos um outro detalhe que o profissional tem que entender. Cada grupo muscular, cada fibra muscular, ela é formada geralmente por 2 tipos de fibras. Isso é mais fácil de entender quando a gente põe em musculatura grande. Imagine assim, um jogador de futebol. Ele tem que correr o campo todo e depois ele tem que parar e fazer um gol, né? Então ele está lá correndo, chutando a bola, depois ele para e faz um gol. Na hora que ele está correndo, as fibras musculares que ele está utilizando como predomínio são as fibras aeróbicas. Mas na hora que ele para e chuta com força o gol, ele está fazendo um predomínio naquele momento, daquele feixe, com as suas fibras anaeróbicas, que tem mais força, que é mais impacto. Você sabe que aqui também é a mesma coisa? Eu quero deglutir, eu tenho que elevar toda essa musculatura, depois eu tenho que ter uma postura, ou seja, eu tenho que manter um equilíbrio dessa musculatura, e depois eu tenho que fazer uma força rápida para engolir. Ó, eu vou engolir. Então eu tive um movimento amplo, a gente chama amplitude de movimento. Então quando o fonoaudiólogo está trabalhando com alguém fazendo exercício, sei lá, onde a laringe eleva e a prega vocal se aproxima, a laringe desce, a prega vocal abre. Ou quando ele faz alguns exercícios de força dessa musculatura de contração para engolir, tá? Uma hora ele está ativando um tipo de fibra, na outra hora ele está ativando um outro tipo de fibra. Para que a função, né? Para que eu tenha o gol, eu tenho que correr, só se eu estiver lá parada na frente do gol. Não é assim, né? Geralmente a gente tem que ir de um campo para o outro para fazer o gol. Então, eu tenho que elevar a minha musculatura e deglutir. Imagine que eu tenho um predomínio de um neurônio motor superior e essa musculatura está presa, está rígida. Vocês concordam que eu vou ter uma dificuldade para soltar e elevar? Né? Eu preciso crescer essa amplitude de movimento. Ou eu tenho uma fraqueza, um predomínio de neurônio motor superior e essa minha musculatura também está muito fraquinha, tenho pouca fibra muscular. Eu posso ter uma dificuldade de projetar. Então, o fonoaudiólogo, além de saber que tipo de alteração que é, ele também tem que entender que tipo de fibra muscular e qual exercício para cada fibra muscular que ele vai trabalhar. Então, nós já vimos que eu posso ter, por essa fraqueza, algumas manifestações. A disfagia, o distúrbio da deglutição, a disartria, o distúrbio de fala, a disfonia, o distúrbio de voz, associada às outras duas, a dispneia, que é aquela alteração respiratória que a Tamara já falou em uma live, vão lá e assistam, ficou ótima, gente, e a distocia, uma fraqueza na tosse, um distúrbio da tosse, porque se o alimento correr para uma via aérea inferior, né, e lá querer ir para o pulmão, eu tenho que tossir, eu tenho que ter uma força forte para tossir. Então, esses são os 4 Ds que o fonoaudiólogo trabalha e que essa musculatura pode enfraquecer. É isso que a gente vai avaliar com cada um de vocês e vamos fazer exercícios, estratégias, adaptações funcionais para que vocês consigam, com essa musculatura, ter as suas funções preservadas. Então, esse é o nosso maior trabalho junto a vocês. Agora, gente, eu vou ver quais são as perguntas que eu já tô vendo que tá entrando algumas coisas aí. Eu vou ver o que eu consigo correr, tá? Então, vamos lá. Agora eu preciso correr um pouquinho aqui. Então,
minutinho que deu errado aqui. Aí, ó. Deu um probleminha aí, vamos lá. Aqui. Muito obrigada, gente. Olha, oi, estamos até com o pessoal de Portugal, que gostoso, Sueli. Poxa, eu acho que aí deve ser bem tarde, né, Sueli? Não sei como que tá, mas eu acho que... Tamara, minha linda, tá? Você que é linda. Então, vamos lá. Ok. Olha, Ronaldo, se vocês tiverem dúvidas, agora é tudo inbox, né? Vocês sabem que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Silvânia, ventosa facial, me desculpa, mas seria o que essa ventosa? Explica um pouquinho mais, porque essa é uma técnica que eu não uso, a ventosa facial. Seria aquela de você colocar por dentro ou por fora, tá? Então, lembrando que qualquer exercício, eu já vou falar um pouquinho dos exercícios, então falar o que tipo de exercício. Obrigada. Ai, minha linda Dani, gente, tem pessoal aqui que estava de longe. Ah, Marcela, eu vou falar um pouquinho do ambu, então vamos lá, eu vou parar aqui um pouquinho, tem algumas coisas já, então vamos lá, a técnica do ambu. Então vamos entender. Tem várias técnicas de ambu e muitas vezes vocês reparam que quando eu estou fazendo ambu, o fisioterapeuta vai lá e ele tampa a saída do ambu, ele fecha o ambu. Por que que ele fecha o ambu? Ele fecha o ambu porque ele vai colocando ar, até que eu chegue, né, num pulmão bem aerado. Quando o fonoaudiólogo vai lá e destampa. Por que isso? Porque o fonoaudiólogo quer trabalhar com a válvula aberta e o físio com a válvula, ou o pneu com a válvula fechada. Porque a gente vai além dessa reexpansão pulmonar e desse recrutamento alveolar. A gente quer trabalhar também essa região da prega vocal. Então, o que acontece? Eu quero trabalhar essa região da prega vocal, né, dessa adução glótica. Então, eu ponho ar, eu empilho, ponho ar. Este ar, ele vai para a região do pulmão, então ele vai aerando os alvéolos, ele vai recrutando os alvéolos, e daí eu coloco e falo para ele, segura. Quando eu peço para ele falar segura, ele faz uma espécie de uma adução, ele entra em apneia, e daí eu vou e coloco mais um bolo de ar. Vou e coloco mais outro bolo de ar. Ou seja, eu tenho um pulmão com maior volume. Este pulmão com maior volume, ele agora, na hora que eu vou falar, eu tenho uma maior pressão debaixo da glote. A gente fala pressão subglótica. Eu tenho maior volume, né? Sozinha eu não consigo inspirar, por isso que eu fui utilizar o ambu. Mas agora eu tenho um pulmão bem aerado, um pulmão com alto volume, e este volume vai ser direcionado para a prega vocal e ele chega na minha cavidade oral. Como ele é um volume maior, é mais fácil agora de eu projetar, eu melhoro o meu fole. Então eu ganho intensidade, e não é só intensidade. Quando você também está empilhando, você está, na verdade, melhorando a sua troca gasosa. Então, os alvéolos lá de cima do pulmão, eles têm ar, mas sangue é líquido, o sangue fica mais embaixo, mais na região da base do pulmão. Quando eu vou recrutando alvéolo, chega uma hora que eu estou colocando ar em uma região, olha, que está cheio de capilar. Então, o CO2 sai, o oxigênio entra nesse vaso sanguíneo e começa a passar muito mais oxigênio circulando. A minha fibra muscular, principalmente as aeróbicas, lembra aquelas que eu falei que são responsáveis por grandes amplitudes, né? E que também são responsáveis pela postura, as fibras musculares são de postura e de amplitude.
o que acontece? Elas recebem mais combustível, elas estão mais otimizadas para fazer trabalho. Então, não só eu recebo um maior volume embaixo da prega vocal, como também a minha musculatura agora está poderosa, né? Ela tem combustível para trabalhar, ela tem um maior desempenho motor. Fora que o nosso organismo ele é muito esperto. Você sabe onde que ele vai entregar o oxigênio? Aonde que ele vai lá? Aonde está necessitando. Conhece aquela história? Quem não chora, não mama. Pois é, justamente se eu estou fazendo trabalho com essa musculatura, e muitas vezes vocês já viram o fonoaudiólogo fazendo um aquecimento vocal, né? Brim, brum. Por que ele está fazendo ele aquecimento? Ele faz uma vasodilatação quando ele aquece e daí vai receber mais oxigênio naquela musculatura. Então pensa bem, eu tenho muito volume de ar, então agora eu tenho um bom fole. Quando eu apertar esse fole vai dar vum, né? Vai sair um vozeirão. E essa minha musculatura que estava fraca, agora ela tem mais potência. Então eu não só ganho em intensidade, mas eu também ganho em inteligibilidade. Olha que interessante isso. Então o Ambu, ele não é só interessante para melhorar a intensidade, mas melhora também a minha precisão articulatória. Após o exercício de Ambu, é muito comum que a gente compreenda melhor o que a pessoa está falando e não só que a voz fique mais intensa. Fora isso, como tem mais volume, a fala é mais contínua, então ela não fica tão entrecortada, porque eu tenho um maior tempo máximo fonatório. Então você vai lá, ele tem assim, 5 segundos de i, daí você vai lá ambusa, tchum, 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 daí você faz i, ou seja, como ele tinha mais ar, ele consegue falar mais tempo sem se cansar, e a fala não tem pausas entrecortadas. Oi, como é que... E você vai tudo bem? Vou tudo bem? Oi, como é que você vai? Vai bem? Como eu tenho uma maior quantidade, né, de volume para falar, a minha fala fica mais fluida. Então, olha, melhora intensidade, melhora inteligibilidade e melhora tempo máximo fonatório. Por isso que o Ambu é excelente para uma fonação. Eu quero conversar com alguém ao telefone, eu quero chamar alguém que está longe de mim. Eu ambuso e depois fica mais fácil de conversar, eu não me canso tanto. Isso para a fonação, mas ele também é bom para a deglutição, porque ele faz uma pressão subglótica, um ar, né? Eu falo que é um soprador, né? Ele faz um soprador maior sobre a prega vocal, o alimento fica lá permeando o ádito laríngeo, fica lá permeando, e o que acontece? Ele passa e vai para o esôfago. Então, o Ambu, ele ajuda, principalmente nessa parte fonatória, sem sombra de dúvidas, mas ele ajuda também em outras funções. Então, isso é a resposta do Marcelo. Espero que eu tenha resolvido. Marcelo, vamos lá. Que mais? Obrigada, Fátima. A falou, explicação simples e objetiva. Obrigada. Boa noite a todos. Olha, eu fico muito triste, Vera, quando a gente só recebe o paciente, quando o paciente já está engasgando e já não dá direito para entender o que ele fala. Se nós fizéssemos um trabalho de prevenção, assim que vocês recebem o diagnóstico, nós conseguiríamos não sobrecarregar essa musculatura e ir reorganizando essa musculatura. E daí vocês ficariam muito mais tempo com essas funções preservadas. Então, assim, muitas vezes a gente recebe paciente assim, ó, tô encaminhando um paciente para a senhora, doutora, para ver se já é hora ou não de colocar uma gastro, ou se ou se pode, colocar uma válvula de fala. Então, assim, se eles fossem encaminhados precocemente, se nós pudéssemos encaminhar, né, se nós pudéssemos receber esses pacientes um pouco mais precoce, eu tenho certeza que essa função ficaria muito mais tempo preservada. Então, eu agradeço, né,
quando vocês falam que seria interessante que todos nós trabalhássemos. Realmente um trabalho preventivo é sempre mais interessante. Alê, minha querida, você que é diva. Obrigada, Érica. Vamos lá. Imagino, Sueli, ela está falando que lá em Portugal está muito tarde. Acredito que sim, eu não esqueci de você, viu? Esse carnaval eu tenho um monte de acompanhamento de casos daqui do Brasil, né, de fora do Brasil, para ajudar vocês que estão tão longe da gente. Que bom que o Procura, ele consegue chegar até na Europa, né? Aí, ó, através dos mares a gente está ajudando, isso é muito bom. Fico feliz, hein? Muito feliz de saber que a gente consegue ajudar vocês que estão tão longe. Ai, Alice, meu Deus do céu, você deveria estar cuidando dos pequenininhos. Ah, obrigada, vamos lá. Laser ajuda. Pronto, a Marta falou assim, Ana, e o laser? Pois é, já temos algumas pesquisas, estamos iniciando as pesquisas com o laser. Qual que é a proposta do laser, né? Nós temos a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha, ela vai justamente melhorar essa vasodilatação, esse aquecimento. Não é diferente dos nossos exercícios vibracionais, né, que tem este mesmo objetivo. Cada um tem uma estratégia diferente, mas o objetivo é aquecer. Então, quando eu trabalho uma musculatura, se eu tenho uma vasodilatação, se eu tenho um aquecimento, o que vai acontecer? Aquele oxigênio carreado, ele chega mais. O laser, ele sempre tem que ser trabalhado antes do exercício, porque a ideia é justamente preparar a musculatura para o exercício. Da mesma maneira, por exemplo, que um ambu. Eu vou trabalhar com ambu antes do exercício, porque eu quero este volume pulmonar, né? Para melhorar essa vasodilatação, essa pressão subglótica, ou seja, essas estratégias que são para melhorar o desempenho muscular, elas devem ser trabalhadas antes do exercício. Mas muito cuidado, elas não serão o exercício em si, elas vão melhorar essa musculatura para receber o seu exercício na sua função. Então ela é mais uma estratégia, mas ela só não vai suprimir o seu trabalho fonoaudiológico. Se você te falar assim, Ana, o que você escolhe? Se você escolhe qualquer estratégia nova ou as suas estratégias mais tradicionais? Gente, eu tenho 30 anos trabalhando com ela, ou seja, eu sou bem tradicional, vocês me desculpem, eu trabalho com todas, eu trabalho com laser, tá? Trabalho com tudo que vem de novo no mercado, mas a gente tem que entender que o nosso trabalho, ele é motor, ele é funcional, ele é miofuncional. Se eu não trabalhar as adaptações das funções, não adianta só chegar na casa do paciente, ficar lá fazendo um laser e ir embora, que esse paciente só por si não vai melhorar a sua deglutição se você não levar isso para a função. Então, Ana, você utiliza? Eu já utilizo sim, tá? Utilizo em região supraioideia, utilizo na língua, utilizo no orbicular, às vezes em mastigatório, e depende do que eu quero. Se eu quero mais vermelho, se eu quero infravermelho, vai depender do paciente, né? Utilizo às vezes também para diminuir um pouco a salivação do paciente, embora a gente tenha um monte de medidas xerostômicas, e aqui eu vou fazer uma parte. Eu vejo que a maioria de vocês ficam muito preocupados em secar saliva. Então vocês sabem que é muito mais difícil deglutir com uma saliva grossa e espessa do que com uma saliva fluida, porque vocês têm pouca força. Então, se de repente eu vou secando, e eu formo uma rolha, gente, pelo amor de Deus, não há Cristo que tire aquela rolha de lá, né? Aquilo fica grudado, e por ele ficar grudado, ele forma uma obstrução. Então tem uma fraqueza restritiva e agora obstrutiva, porque eu vedei, eu fechei a minha via aérea. Mas, se essa secreção é mais fluida, se ela é mais viscosinha, com uma pequena tosse e com os exercícios de deglutição e de limpeza, laríngeo-faríngea, né, de vibração, eu consigo deslocar, e daí com o sugador tirar, com o assistente de tosse tirar, até com assistência de tosse. Se a secreção está muito grudolenta, muito espessa,
Às vezes até com assistente de tosse é difícil. Antes eu tenho que fluidificar para depois tirar com assistente de tosse. Ou para depois eu ter que ir lá com o sugador e tirar. Então, quando vocês começam a ficar, o que seca, o que seca, o que seca, muito cuidado. Porque se a saliva está muito grudolenta, vocês vão acabar fechando. Então, tem que ter um limite, isso é individual para cada um, tá? Aonde essa saliva, ela possa ser manipulada ou deglutida, ou cuspida, ou aspirada, ou retirada com assistente de tosse. Ela não pode ir lá e formando uma parede, outra parede, outra parede, porque ela tá igual como é que fala? Para segurar aquela mosca, né? Fica uma cola ali. Então isso é só o que não pode acontecer. Vamos lá, vamos continuar aqui. A mesma coisa, olha, a Marta perguntou do laser, a Karina perguntou do laser, acho que eu já respondi um pouquinho. Qualquer coisa vamos inbox para continuar. Queria saber melhorar a salivação. Então vamos lá, Karina, é o que eu estou falando da salivação, né? Qualquer medida xerostômica é ato médico. Por quê? Porque a gente tem que entender que o nosso sistema, né? Uma medida xerostômica, ela é sistema, ou seja, eu não estou só secando saliva, né? A urina vai ficar mais consistente, ou seja, eu posso ter uma sobrecarga renal. O bolo fecal vai ficar mais endurecido, eu posso formar pedras fecais e ter um fecaloma alto. A pele vai ficar mais seca. O olho, se eu uso máscara, ele vai ficar mais seco. Então, quando eu tenho uma medida xerostômica, seja qual for, prometo de propantelina, escopolamina, chá de sálvia, amitriptilina, atropina, toxina botulínica, qualquer medida xerostômica, né, da mais simples, da amitriptilina até o botox, ele vai secando. E eu tenho que ter um cuidado clínico muito grande de conversar com o neurologista, conforme ele pôs, para falar, olha assim, tá mais espessa, tá mais fluida, mas eu também preciso observar como é que tá o xixi, como é que está o cocô, se ele está evacuando bem, se ele está urinando bem, como é que está a pele, como é que estão os olhos, tá? Por quê? Porque eu não posso nunca secar demais um indivíduo. A gente vai ter outros problemas. Sendo que muito cuidado também com alguns medicamentos, quando o efeito colateral é que seca. Por exemplo, eu quero dar Buscopan. Então, vou dar uma escopolamina, que é a base também, né? E lembrando que ele é um medicamento que relaxa a musculatura. Quando eu tomo um Buscopan, tô lá com uma dorzinha de barriga, né? Vou lá, tomo um Buscopan, tô com uma dorzinha e ele dá aquela relaxada. Ele vai secar? Vai. Mas eu tenho que pensar assim, se eu coloco um TTT, um Transcop, ou um gel, né? Põe lá o gelzinho de escopolamina, tudo bem? Aqui nessa região, aqui assim, ou aqui. Essa musculatura, ela vai ficar mais largada. Tem menos saliva, mas será que agora eu consigo ter um bom desempenho muscular para deglutir? Porque não adianta secar se eu não engolir. Eu sempre vou estar produzindo saliva. Gente, faz parte. Ele está lá justamente para isso. Então, o que acontece? Eu continuo produzindo, mas agora eu não tenho mais força para engolir. A sensação que tem é que eu tenho mais saliva e que ela está mais grossa. Ou seja, eu não melhorei, eu piorei. Então, tem que ser muito bem avaliado caso a caso. Não é fácil lidar com saliva, vocês sabem disso. Uma das maiores dificuldades clínicas é lidar com essa secreção, que tanto incomoda. Por isso que a gente sempre fala, utilizem a máquina de assistente de tosse e deixem a saliva mais fluida, que é de mais fácil manuseio. Saliva grossa e musculatura débil fica mais difícil ainda da gente organizar, tá? Então, vamos continuar. Não sei se eu estou ajudando vocês, espero que sim. Aqui também, já falei da salivação. Estou tendo cãibras na garganta. Regiane, a cãibra é aquilo que eu falei para você
Eu não sei como que está entre o seu neurônio motor superior e o seu neurônio motor inferior, tá? Se tem a fasciculação, mas muitas vezes quando a gente tem um predomínio do neurônio motor superior, a gente tem esse enrijecimento, essa força, tá? Então prende, fica espasticado, fica duro. Neste caso, você tem que fazer exercícios de alongamento, de amplitude de movimento dessa região. Você pode fazer exercícios que movimentam ou de mobilização, tá? Ou tentar fazer sons suaves em que a laringe sobe e que a laringe desce, tipo ou seja, você tem que trabalhar a maior mobilidade dessa musculatura para que ela fique mais solta, tá? E que ela tenha uma elasticidade, que ela tenha um movimento maior, porque ela acaba ficando mais espástica, mais rígida, mais dura e dessa sensação de cãibra e apertamento. Então, você procura o seu fonoaudiólogo e pede para ele fazer exercícios de amplitude de movimento nesta região, que você vai ver também que essas cãibras diminuem um pouco, né? Que essa musculatura fica mais confortável para você. São exercícios de elevação, abaixamento e de abertura e fechamento da sua glote. Vai melhorar muito. Sou fono também. Nélida, que linda, Nélida. Nélida também atende os pacientes com doença do neurônio motor aqui em São Paulo. Nas glândulas, espera aí, eu não entendi, Nélida, o que você está falando aqui. Não temos resposta. Eu acho que deve ser do laser, né? Acho que você está falando do laser, que a gente ainda não tem comprovado. Nas glândulas eu já falei que a gente tem um monte de coisa, muito cuidado com secar demais. Eu já falei que eu não gosto de nada muito grudolento na garganta de nenhum de vocês. Falar e deglutir, perdendo movimentos para engolir. Movimento de pescoço a gente tem que ver bem. Vocês pioram muito da disfagia e da fala quando perdem pescoço. Vamos aí conversar com o físico, com o terapeuta ocupacional, para que a gente tenha uma boa postura de cabeça. É verdade, eu estou indo para o sul, eu estou indo para Santa Catarina e estou indo para Curitiba também. Perdeu a voz, está por sonda. Aqui, Luana, vai depender, tá? A Luana está perguntando assim, que a mãe dela já perdeu a voz, mas lembra que o ambu tem outras funções. O ambu não é só para voz, tá? O ambu não é só para deglutição. O ambu ele foi desenvolvido para essa aeração, para esse recrutamento alveolar, para essa reexpansão pulmonar. Então, dá para fazer, mas daí você vai fazer com a válvula fechada, e o objetivo daí vai ser de reexpansão pulmonar e de um recrutamento alveolar, até para que a base do seu pulmão lá não fique fechadinho, que ela respire melhor. E lembra que eu falei? Se ela respira melhor, se eu melhoro essa ventilação, se eu melhoro essa troca gasosa, né? Eu vou ter mais oxigênio circulando no sangue para levar para a musculatura. Então, ajuda também, tá? Essa resposta é para a Luana, que ela está perguntando do ambu. Entendi, Silvana. Tá. Então, ela está falando assim, por exemplo, se eu tenho qualquer nódulo dolorido, tá? Às vezes a gente tem dor, principalmente a nossa dor facial é pela articulação temporomandibular. Então, eu tenho uma fraqueza na mão e muitas vezes vocês veem que a mão ela vai ficando mais fraquinha, eu vou perdendo fibra muscular, eu tenho uma articulação. Se eu perco fibra muscular, né, o que acontece? Eu vou ter uma contração, essa contração, o tecido conjuntivo não faz, ele vai juntando e o que vai acontecendo é que eu vou tendo um fechamento e essa articulação, falta o líquido sinovial, sabe? É o óleo Singer da máquina, né? Vai faltando e vai ficando fechado. Pois é, nós temos uma articulação daqui também, né? Chama têmporo, dessa região de têmporas, mandibular, que faz com que a minha mandíbula
abre e fecha, tá? Então, é responsável pela abertura da boca. E lá dentro tem um músculo bem pequenininho assim, que chama pterigoideu lateral, que é responsável por essa saída, por essa abertura, né? Para que tenha esse movimento da mandíbula para eu iniciar a abertura da boca. Pois bem, esse músculo ele é pequenininho, mas se ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, no lugar vai ficando tecido conjuntivo, e se não é trabalhada essa musculatura, tá? Ela vai enrijecendo e trova, todo mundo trova, o que faz assim? Vocês reparam que vai começando a doer, por quê? Por aqui passa um nervo que vai para a região dos olhos, para a região da maxila, para a região da mandíbula. Se eu trovo aqui e fico travado, porque eu tenho uma dificuldade na amplitude do movimento de rodar a minha mandíbula para um outro e para o lado, essa dor, ela se alastra e dá uma espécie de uma dor miofacial por nódulos. Então, é necessário que mesmo que eu não tenha muito mais movimento, mas que eu trabalhe toda essa musculatura da face, principalmente movimentos rotacionais de mandíbula, para que essa região não fique tão dolorida, tá? Então, é necessário, Ana, mas ela não dá dor. Não, ela não dá dor. O que dá dor é a tensão, tá? Eu não preciso ter ela para ter dor aqui. Eu vou dormir tensa, tenho bruxismo, tenho travamento, porque eu tô tensa, tô nervosa. No dia seguinte, gente, meu rosto tá todo doído, tá tudo, eu tô até com dor de ouvido, dói tudo aqui. Por quê? Porque eu tensionei essa musculatura. Se eu perco fibra muscular, tecido conjuntivo, eu já falei que não faz contração muscular, ela vai ficando tensa e eu vou tendo essas dores. Então, essas dores, elas estão associadas ao quê? À perda desse movimento articular. Então, é necessário que eu faça exercícios de mobilização, principalmente na articulação mandibular. Esse exercício, eles podem ser exercícios circulares e profundos, que soltem essa musculatura. Então, eu posso pôr e fazer exercícios nessa região, exercícios de abertura. Então, converse com o seu fonoaudiólogo e peça para ele passar estratégias de exercícios, se por acaso você tem um travamento mandibular ou dor nessa região, que muitas vezes está associado com perda da musculatura mastigatória. Vamos lá. Gente, nós temos alguns, já tem algumas lives, já tem alguns vídeos na própria Procura falando de Ambu. O que nós não temos ainda, que eu não sei o quanto que está tão dividido, que até a gente estava comentando outro dia, a comissão científica, é assim, essa estratégia com este objetivo, essa estratégia com esta estratégia, mas nos cursos de capacitação do Procura, a gente sempre dá na capacitação prática. Vai ter um agora no Rio de Janeiro, vai ter outro em São Paulo. Então procuram os cursos de capacitação, porque Ambu é muitas vezes também a maneira que você pega, a maneira que você acopla a máscara, o tempo, o ritmo, é um treinamento junto, tá? Já tem alguns vídeos na própria Procura, mas a gente vai ter agora um curso da parte de fono. A Tamara vai estar no Rio de Janeiro com vocês. Gente, desculpa aí, tá? Eu esqueci a data. Mas a Tamara vai estar agora no Rio de Janeiro. A gente também vai ter em São Paulo. Nos nossos cursos, nós fazemos os cursos de capacitação. E daí vocês podem aprender e entender as estratégias diferentes, tá? Qual que é para recrutamento, qual que é para expansão pulmonar, qual que é para fonação, como que trabalha com deglutição, como que trabalha junto com amplitude de movimento, como que faz junto com a apneia. Daí, no curso de capacitação, a gente faz. Vai ter agora no Rio de Janeiro, acho que o mais próximo é no Rio de Janeiro com a Tamara, não é isso, Tamara? Por favor, coloquem a data aí, aproveite e façam propaganda do nosso curso de capacitação, que o pessoal está perguntando. Pode ser feito na traqueostomia, o Ambu sim, cuidado só, temos o Ambu deixa eu tirar se não brilha, temos o Ambu direto na traqueostomia, não confunda só para limpar a rolha, não, inspira, segura. E uma coisa muito importante, gente, que eu tenho falado
todo cuidador de paciente traqueostomizado precisa saber ambusar na tráqueo. Vai que dá algum problema no seu aparelho. Ai, mas eu tenho uma Mercedes, eu tenho um Porsche em casa. Pois é, Mercedes e Porsche às vezes fura o pneu, às vezes dá probleminha técnico também. Você tem que saber ambusar na mão, que é uma ventilação manual, tudo bem? Ele é um ventilador, né, de adulto, então ele ventila manualmente até que você chame um socorro. Então, todo mundo tem que ter a beira-leito ambu. Se tô lá na tráqueo, tudo tranquilo, com o meu melhor possível. Gente, você não tem noção, isso aqui vale uma fortuna, né? O meu melhor é um Porsche, é um BMW, é um Mercedes, perfeito. Mas, se der um problema, numa emergência, você tem que saber ventilar sim, manualmente, até que chame, até que organize, até que deixe tudo em ordem, tá? Então, pode sim ambusar em tráqueo e deve saber ambusar na tráqueo em uma emergência. Eu já andei com alguns apuros por conta disso. Opa, desculpa, pulei mais um pouquinho. Ambu tem muitas utilidades para quem é neuromuscular. Ok, peraí, não tô correndo. Por que eu não tô correndo aqui? Minutinho só. A pessoa que não fala mais. Jacira, seguinte. Quando alguém perdeu a fala, se ele perdeu a mão, só que vai fazer ele voltar a falar, tá? Então, assim, o ambu vai dar aquele volume, aquela pressão para ele poder falar, mas falar vai além disso. Falar, eu preciso também de uma articulação, eu preciso ver se a prega vocal tá boa, se ela tá vibrando, porque é lá que começa a frequência da voz e tudo mais, aquela só é projetada. Então, eu preciso avaliar e ver o que está acontecendo, tá? Se o problema era só o direcionamento do fluxo aéreo oral e ele tinha a musculatura preservada, a resposta é que ele pode voltar a falar sim. Se o problema é que ele perdeu toda essa musculatura e nada mais está mexendo, então não adianta, tá? Não é só o ar passando, porque eu não vou ter a prega vocal para vibrar e eu não vou conseguir realizar os sons da fala, né? O lá, o tá, o cá. Então você não vai entender o que ele está falando. Vai ficar uma fala lenta, laboriosa. Você vai entender um pouquinho, mas a fala, como nós compreendemos, essa não volta só com o uso do ambu. Eu tenho que ver como está o desempenho da musculatura. Então, vamos lá. Quem mais que está aqui? Sueli, obrigada. Um monte de carinhas. Oi, Luciano, meu lindo. Sou fã. Obrigado, meu MM, meu amigo. Poxa, obrigada. Ó, Marta, ó, já tem, tá melhorando. Ok. Aqui. Sim, Cleidilson, ele fala que o ambu melhorou muito ele, não só nas refeições, como falar e melhora mesmo. Luciano é meu parceiro de uma outra associação, das miopatias mitocondriais, que também são doenças neuromusculares, ele está aqui com a gente. Neide, você fala assim, nada de remédio para salivação, o melhor é aspirar. Então, eu vou falar assim, remédio, tá? O medicamento xerostômico, ele pode auxiliar sim o excesso de salivação. Em relação a aspirar, a gente tem aspiração de boca, tem uma aspiração mais profunda. Eu particularmente, eu gosto mais do assistente de tosse. Por quê? Quando a gente aspira, se a gente só aspira e só aspira,
O aspirador, ele também suga aquele arzinho e eu também tenho um certo fechamento dos meus alvéolos. Então, se você olha, tá, faz, você concorda que você puxou o ar de uma bexiga. Então, ele tem um certo fechamento. E não tem nada depois colocando ar. Então, se eu tenho um certo fechamento, esse pulmão, que ele está mais fechado, ele acaba sugando mais essa saliva que fica. E eu fico com aquela sensação daquela gororoba em cima da minha prega. Então, o que a gente gosta mais de fazer? De utilizar o ambu, que ele aera, e daí eu faço uma tosse assistida, exercícios vibratórios, este é da fono. E junto o assistente de tosse, para quem consegue, né? Algumas medidas cheirostômicas, elas ajudam. O que eu não gosto é excesso de medida cheirostômica. É aquela pessoa que tem que estar com a boca tão esturricada, que acaba pecando ao contrário, pelo excesso daquela secreção muito espessa. E como eu falei, cada caso é um caso. Muito dificuldade quando vocês ficam passando receita, né? De um para o outro, porque o que serve muito para o indivíduo não serve para o outro. Ao contrário, tem medicamentos que têm efeitos colaterais e que se você passa para o seu colega, tá? Ele pode ter uma alteração, tá? Por exemplo, uma atropina. Você não tem nenhum problema cardíaco, você está ótimo lá com o medicamento. O coleguinha tem um problema cardíaco e pode sobrecarregar. Então é muito complicado quando vocês ficam passando, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu tomo isso, eu tomo aquilo. Conversa com o seu médico, com o seu neurologista, com o seu fonoaudiólogo, para ver para você qual que é a melhor medida. Eu sempre sou muito personalizada, eu não gosto muito de fazer aquilo tudo generalizado, porque, olha, um tem predomínio de neurônio motor superior, outro tem predomínio de neurônio motor inferior, outro é mais apendicular de membros, outro é mais bulbar, né? Um só tem alteração da língua, o outro tem alteração da língua, da boca e, sei lá, do véu lá da campainha. E vocês são tão diferentes, mas tão diferentes entre si, que não dá para comparar um com o outro, cada um é muito único. Vocês são muito únicos, afinal vocês são raros, não é isso? Nós estamos no meio dos raros, vocês são raros. Então não dá para falar o que serve para mim serve para todo o resto. Isto não é uma verdade e a gente tem que começar a se ver como único. Que mais? Vamos lá. Esta, com a saliva, secar demais? Não, secar demais é perigoso também. Isso, automedicação também acho uma loucura. Que mais? Muito obrigada. Ai, Cássia, máquina de tosse, tão difícil. Hoje em dia a gente está tentando ir para o governo, mas esse governo não sei não. Não acho que a gente vai ganhar, ao menos nessa gestão, né? Obrigada, Marcela. Quem mais que está aqui? Aqui, a Cristina fala que o dela é o contrário, que ela sente a boca seca, tá? Então ela fala, não, meu contrário, não tem muita saliva, eu tenho a boca seca. Então o que você pode fazer para umidificar mais a boca, né? Não só os exercícios que você pode fazer para umidificar mais a boca, como tudo que você colocar um pouco mais cítrico, desde que você não tenha gastrite e tudo mais, vai liberar mais saliva fluida. Então assim, se você pensar num limão, num abacaxi bem azedo, na hora a boca vai encher de saliva. Então tem alguns exercícios, converso com a fonoaudióloga, para liberar um pouco, tá? Principalmente a sublingual e a submandibular, elas são bem fluídas. Então para quem tem a boca mais seca, a gente tem exercícios que libera mais essa saliva mais fluida de sublingual e submandibular. Obrigada, Nélida. Que mais? Ok. Gostei. Marcelo falou qualquer dificuldade assistencial, nós temos nossas assistentes sociais maravilhosas, é só entrar em contato. A Neide falou uma coisa interessante. Ela fala assim, olha, saliva grossa pode ser porque eu tô pouco hidratada? Pode sim, tá?
Muitas vezes está associada sim, porque se você está com uma desidratação, a sua saliva engrossa, tá? Xixi fica pouco, o intestino fica mais constipado, né? Sua pele fica mais seca e engrossa sim a saliva. Então, se eu estou com a saliva muito grossa e não é porque eu estou cheia de medida xerostômica, você tem que sim verificar se você não está desidratado e aumentar a sua ingestão hídrica. Bem lembrado, tá vendo? Ó, vocês mesmos vão se dando aula entre vocês também. Que mais? O paciente faz exercício com ambu na boca para exercitar a parte facial. Eu não costumo utilizar, eu utilizo diretamente na tráqueo, tá, Neide? Que mais? O Jorge falando aqui, ó. No Rio de Janeiro, nós estaremos no dia 28 de março, então o pessoal do Rio, ou que pode ir para capacitação no Rio, tá? Vai ser no dia 28 de março a nossa capacitação no Rio de Janeiro. Tamara tá lá para receber vocês de braços abertos. Aqui a Silvânia também já colocou, momento para os nossos comerciais. E Ademar, tá. O Ademar fala sobre correntes. Eu não gosto de correntes. Por quê? Vamos entender agora um pouco de fisiologia do exercício, tá? Eu tenho um corpo celular muito fraquinho e esse corpo celular alimenta muitas fibras musculares. Se ele degenera, um outro corpo celular vai vir, isso é uma reinervação, e ele já alimentava as dele e vai alimentar mais fibras musculares. Então, um corpo celular fraquinho agora está alimentando um grupo enorme de fibras musculares, muito grande de fibras musculares, tá? Isto significa, se do corrente eu começo a estimular muito esse tanto de fibras musculares, é um único, pensa assim, sargento e soldados, é um único sargento que tem uma verba orçamentária minúscula para alimentar esse tanto de soldados. Se por um acaso eu sobrecarrego e este sargento, ele entra numa falência, todo este grupo de soldados ficam sem alimentação e vão falindo também e vão degenerando. Isto significa que você tem que ter um cuidado muito grande com ou seja, com cargas elétricas que continuem o tempo inteiro levando essa informação. Há um tempo atrás, nós acreditávamos que se nós estimulássemos sempre o músculo, tá? Quem sabe esse músculo, sendo estimulado, ele não ia manter mais tempo a função. E foi feito o marca-passo do diafragma, não sei se vocês lembram disso. E o que aconteceu com quem ficou estimulando aquele diafragma, que era fraco e precisava de uma estimulação o tempo todo? Esses pacientes, por essa estimulação elétrica contínua, eles acabaram indo a óbito mais precocemente do que aqueles que não tinham feito o marca-passo. Então, nós já temos agora pesquisas na literatura com esclerose lateral amiotrófica, que o uso de corrente contínua, seja que tipo de correntes, tá? Mas a gente já tem na própria musculatura, ela na verdade, ela degenera mais rapidamente as unidades motoras. Então, eu particularmente não uso corrente elétrica, tá bom? Porque a gente sabe que nas pesquisas o que utilizaram acabaram perdendo o músculo mais rapidamente. Obrigada, Marta. Eu gosto de ambu, para mim tem que estar na cabeceira, tá? Ou do lado da cadeira de rodas, sempre. Ou da onde é que você for andar, você tem que estar ele juntinho. Que mais? A Lina já colocou aqui no Rio. Não esqueçam, povo do Rio, nos encontre lá. Sim, Vera Lúcia, emergência, o ambu tem que estar em mãos e saber utilizar, né? Dá para fazer, eu gosto, já falei, de fazer diretamente na tráqueo, para quem tem a traqueostomia. Assistente de tosse é tudo de bom. Obrigada, Silvânia. Eu acho que é hora de parar, né?
Acho que já dá, eu acho que agora... Limão pela manhã, perfeito. Cristina é ótima, ajuda a fluidificar. Ih, Ademar, qual que era a sua pergunta? Meu Deus, está acima da Marta Coutinho. Onde que eu vou achar Marta Coutinho agora? Olha, Ademar, se por acaso eu pulei a sua pergunta e eu não vi rolando aqui, depois a gente conversa em box, tá? Eu vou indo, porque senão depois eu vou perder, não sei onde que eu tô. Pode ser, eu enxergo bem malzinho, sabe? A Raquel falou que tinha uma espuma. Vê se essa espuma não é saliva grossa. Às vezes sai uma saliva que ela parece uma gosma. É porque a saliva está muito grossa e com pouca água, tá? Então ela fica parecendo meio uma geleca, uma coisa grossa, assim, espumosa. Então veja se não é excesso, se está desidratada. Então assim, ou faça uma inalação para fluidificar, limpa, né? Limpa toda a cavidade oral, que pode ser excesso de saliva, essa espuma mais grossa que você percebeu pela manhã. Thalita, meu amor, saudades. Thalita já é profissa. Que mais? Isso, por favor, Marcelo, quem eu não respondeu, que pulou, depois você marca e a gente conversa em box, tá? Isso, sim, essa a pesquisa do marca-passo não deu certo, a gente já sabe que infelizmente não foi o que a gente gostaria. Que mais? Eu acho que... Gente, já são 10h20. Eu não sei aqui, que mais? Acho que eu já respondi a maioria, né? Também não respondeu outra. Nica, qual que era a sua, Nica? Eu acho que eu pulei algumas rolando aqui. É que às vezes eu ponho aqui e anda. Eu vou voltar. Tem duas que falaram que eu não respondi. Eu vou ver. Se eu achar, se eu não achar, vocês me perdoem. Já respondi. Me faltou a da Nica. Eu não achei a sua, Nica. Eu acho que eu pulei mesmo, porque eu não tô achando. Me desculpa, não achei. O que eu não respondi aqui, a gente vai responder em box. Gente, acho que é isso, tá? Foi um prazer estar com vocês. Acompanhem as nossas lives, entrem em contato com a gente. Vocês podem conversar com a gente também pela associação. Assistente social, se tiverem muita dúvida, vocês também podem conversar com assistentes sociais. Nós temos nossas assistentes sociais o dia todo aqui na Procura conversando. Então vocês podem mandar as perguntas para ela. Elas repassam para a gente, tá? Não se preocupem, então assim, vocês ligam lá na Procura, deem o que vocês têm, com o tempo elas repassam. Quem já pediu pergunta para mim viu que eu não respondo imediatamente, porque vem muita pergunta. Então eu pego um tempo livre, uma hora que eu tenho livre, e daí eu respondo tudo de uma vez só, tá? Eu tô devendo para algumas colegas. Sueli, eu já falei para você, deste fim de semana não passa. Eu vou aproveitar o carnaval, vou responder um monte de pergunta que eu tenho lá, que vocês ficam perguntando para mim. Então vou aproveitar esses dias um pouquinho mais calmos, que eu vou estar um pouquinho mais calma. Alguns pacientes foram viajar, para responder as minhas pendências, né? Que vocês têm com os casos particulares dos profissionais. E os pacientes, vocês têm a associação, vocês têm as nossas assistentes sociais, vocês têm os nossos cursos de capacitação. Então, qualquer coisa, estejam sempre em contato, que o importante é tirar as dúvidas. Eu acho que o paciente bem esclarecido e o profissional bem esclarecido, que funciona, é para isso que serve a associação. É um prazer enorme estar com vocês. Meu boa noite, muito obrigado, tá? Agora descanse, um excelente carnaval a todos vocês. Muito obrigada. Tchau.